Isaías 53, 1 e 12 diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Ainda em 1 Coríntios 1 e 18, diz o seguinte, 1 e 18 de 1 Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela igreja reunida nesta noite para participar da Santa Ceia, em memória dos teus sofrimentos, em memória do teu corpo e do teu sangue, e que possamos fazer isso com realmente muito compromisso, com muita seriedade, entendendo o valor incalculável do preço que foi pago pela nossa salvação. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Querida igreja, baseado nesse texto, eu quero falar nessa noite sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, como disse Paulo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, antes desse acontecimento, ele escreveu o que nós lemos na passagem de Isaías 53. Toda essa passagem é uma profecia dada a Isaías pelos céus, falando sobre os sofrimentos, falando de Jesus Cristo, falando daquilo que iria acontecer. E 700 anos mais ou menos depois aconteceu.
Querida igreja, a mensagem da cruz é uma mensagem atual. A mensagem da cruz é uma mensagem de redenção. A mensagem da cruz é uma mensagem de justificação, de perdão, de propiciação, de bênção de Deus para a sua vida. É impossível ter profunda comunhão com Deus sem refletir sobre a teologia da cruz. É impossível alguém ser salvo, é impossível alguém ser abençoado, é impossível alguém querer viver algo novo na sua vida se ele desviar-se da cruz. Ninguém experimentará o favor eterno de Deus se o mesmo desviar da cruz. Há muitas igrejas que não pregam sobre a cruz, que não tem cruz. Cruz fala também de renúncia, cruz fala de um novo caminho, cruz fala de um novo começo, cruz fala de um sacrifício. Há muitos que não pregam mais sobre a cruz. Ninguém experimentará vida abençoada, vida transformada, vida restaurada sem a cruz de Cristo. Como disse um grande pregador, a cruz é a dobradiça sobre qual gira a porta da história. A cruz é o eixo que sustenta unidos os raios do propósito de Deus sobre cada vida. Os profetas do Antigo Testamento, eles apontaram para a cruz, mas os apóstolos, os discípulos, os crentes do Novo Testamento, eles proclamaram, eles testificaram, e o apóstolo Paulo vem dizendo de maneira muito clara que a mensagem da cruz é poder de Deus para nós que somos salvos, enquanto para as pessoas aí fora é loucura, mas para nós é graça, é poder, é transformação. A mensagem da cruz é o cerne da nossa mensagem. Não tem mensagem que venha a trazer transformação que não tenha a base e o fundamento na cruz de Cristo. Meus queridos irmãos, a mensagem da cruz é realmente o fundamento de cada mensagem, é o coração da nossa mensagem, e traz força à vida de cada crente para combater as trevas, o mal e toda a ação do inferno. Você vai conseguir combater tudo isso crendo e olhando para a cruz de Cristo, a cruz do meio, aonde Jesus pagou um preço incalculável para trazer paz e alegria ao seu coração. A cruz de Cristo transformou-se na salvação de Deus para nós pecadores. Meus queridos, Deus e o homem, eles se encontram na cruz. Foi lá na cruz que o homem, afastado de Deus pelos seus pecados, pelas suas ignorâncias naturais, o homem estava distanciado de Deus, mas lá na cruz, de braços abertos, Deus em Cristo, ali Cristo encarnado, ali o Cristo que se encarnou, o Cristo que habitou entre nós, o Cristo que se fez homem, ali na cruz do Calvário, ele reconciliou Deus Santo com o homem pecador. Na cruz a dimensão do céu vaza e atravessa os tempos e chega até nós. Através da cruz de Cristo chegou a bênção, chegou a salvação, chegou a alegria, chegou paz, chegou transformação à sua vida. Na cruz o pecado é tirado, não é coberto como acontecia no Velho Testamento, através do sangue de um cordeiro sem mancha. Aquele cordeiro apenas cobria o sangue, cobria o pecado da humanidade através do sangue do cordeiro. Mas veio o Cordeiro de Deus, e ele não veio cobrir, ele veio tirar. A Bíblia diz que ele veio para tirar. O próprio João disse: eis aí o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Na cruz, a ira de Deus foi anulada e um novo tempo raiou para a humanidade que estava totalmente perdida. Não haveria e não havia esperança para nós. Nós estávamos condenados ao inferno, condenados à perdição, mas através do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, brotou a esperança, a alegria foi renovada e houve salvação para todos nós. Na cruz, a parede da separação foi destruída. Meus queridos, havia uma separação, havia uma parede intransponível, não tinha como você ter acesso a Deus. Mas na cruz do Calvário, quando Cristo efetuou tudo aquilo que a lei exigia, e no último suspiro, ele disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e um novo caminho foi aberto, e você entrou por esse caminho quando aceitou a Cristo. E hoje a esperança, a alegria, a vida para a sua vida, porque você aceitou a Cristo. Na cruz, o poder das trevas, o poder satânico, o poder infernal foi dominado, foi desbancado, foi anulado, foi aniquilado. E hoje, se você tem Cristo na vida, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o inimigo não tem poder para agir na tua vida, se você não permitir, porque há poder no sangue de Cristo que Ele derramou na cruz do Calvário. A cruz de Cristo tem um efeito maravilhoso na nossa vida, querida igreja. Na medida em que você se aproxima da cruz de Cristo, todos nós precisamos se aproximar, e na medida que você se aproxima da cruz do meio, você vai se aproximar de você mesmo, porque quando você olha para a cruz de Cristo, você vai ver que ali foi sacrificado, ali foi colocado um inocente. Um inocente foi colocado naquela cruz, porque nós merecíamos estar ali, mas Ele resolveu se tornar propício em nosso lugar. Se você quer realmente saber quem você é, se você quer realmente saber como você está, como está a tua vida espiritual, se você quer saber como que você está diante de Deus, olhe para a cruz de Cristo. E você vai mentalizar um Cristo justo, um Cristo inocente, um homem que nunca pecou. A Bíblia diz no texto que nós lemos, que nunca houve engano na sua boca, que nunca houve maldade na sua vida. A Bíblia diz que Ele nunca pecou. Era o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula. Mas agora, o pecado da humanidade, o meu, o pecado teu, o pecado de toda a humanidade, estava sobre Ele. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, porque toda a nossa iniquidade, todas as nossas mazelas estavam em Cristo na cruz do Calvário. Foi por isso que teve um momento que Ele disse: Deus meu, por que me abandonas? Porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. A cruz de Cristo diz profundamente quem você é e o que você precisa fazer para ser abençoado e ser salvo. Na cruz, um inocente morto declara inocente todos os culpados. A humilhação que Cristo passou na cruz produziu a redenção de toda a raça humana. Aquilo que Cristo fez na cruz, o que Ele efetuou na cruz, foi algo que trouxe paz e alegria ao coração da humanidade. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário traz perdão a
todos os pecadores, e hoje você é livre, você é liberto, você é abençoado, porque o sangue de Cristo está sobre sua vida. Não tem como o inimigo apontar o dedo e te acusar. Você pode até ter falhado, mas você vai à fonte, você vai ao sangue de Cristo, e a Bíblia diz que o sangue de Cristo perdoa todos, não é um, não é dois, é todos o pecado. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas a cruz de Cristo traz revelações profundas à humanidade. Na cruz de Cristo, quando você olha para a cruz de Cristo e você mentaliza o Deus encarnado, um homem que nunca pecou, inocente, que nunca falhou, que nunca se achou engano na sua boca e na sua vida, um homem santo. E você depara esse homem santo, esse homem inocente, pendurado numa cruz, com pregos nas mãos, prego nos pés, uma lança perfurando o seu lado, coroa de espinhos, o sangue vertendo e correndo cruz abaixo. Ali estava um inocente, sendo injuriado, sendo difamado, sendo caluniado. As pessoas passavam próximo ali, maniavam a cabeça e diziam: esse que salvou a tantos, porque ele não pode salvar a si mesmo? E alguns blasfemavam, alguns criticavam, outros realmente falavam palavras impróprias. E ali estava o Cristo inocente, padecendo. Na cruz de Cristo, a Bíblia diz que Ele tomou as nossas dores, Ele tomou a nossa enfermidade. Na cruz, em Cristo, ali aparece como nós somos doentes espiritualmente e fisicamente. E a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as tuas enfermidades físicas, as tuas enfermidades espirituais, as tuas enfermidades emocionais, a tua enfermidade Ele tomou sobre si. Aparecem ali sobre Ele os desejos da humanidade, os desejos, os pensamentos que atravessam na tua mente, os pensamentos muitas vezes malignos, ou os pensamentos naturais ou egoístas, que tomam conta do teu coração. Você pensa tantas coisas durante o dia, do amanhecer ao anoitecer, ao você dormir, tantos pensamentos passam na tua mente, pensamentos bons e pensamentos não bons entram na tua mente, e a Bíblia diz que Ele tomou sobre si tudo isso. Os pensamentos malignos querem muitas vezes dominar a sua vida, aparecem na sua vida as deformidades da alma, as deformidades de caráter, a deformidade da natureza decaída do homem. Mas a Bíblia diz que Ele tomou tudo isso, as dores, a enfermidade, tudo isso Ele tomou sobre si. E é por isso que realmente Deus, olhando para o seu Filho amado, teve um momento que Deus virou-se, e o mestre, ele sentiu isso e disse: Deus meu, não me abandones. Na cruz de Cristo aparece todas as nossas dores, porque nós somos pessoas de dores, dores psicológicas, dores de lembranças de coisas ruins que aconteceram na sua vida, quem sabe estão martirizando a tua mente. Aparece na sua vida as dores existenciais. Há um vazio no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem a sua vida angustiada. Muitas vidas são vidas andando cheio de frustração. Mas a Bíblia diz que tudo isso Ele pegou sobre si. As nossas dores estavam sobre si. Não sofra, porque tudo isso Ele já sofreu por você. Agora você tem que aceitar o sacrifício de Cristo, levantar a cabeça, porque Ele vai dar força para você vencer esse momento de angústia, esses momentos de frustração. Na cruz de Cristo aparece ali as nossas opiniões, e as nossas opiniões muitas vezes são terríveis, as opiniões dos homens.
muitas vezes machucam a santidade de Deus. Quantas pessoas estão nas suas opiniões? Eu acho que é assim e tem que ser assim. Eu penso dessa maneira e tem que ser dessa maneira. Não é da maneira que você pensa, não é as suas opiniões que vão prevalecer diante da santa e poderosa palavra de Deus. As nossas opiniões diante de Deus não tem valor nenhum. Meus queridos, não é o que nós pensamos, não é os teus achismos que vão prevalecer, é o que o grande eu sou pensa. Nós temos que aceitar aquilo que Deus diz. Ele diz: eu sou o grande eu sou. É Ele que sabe todas as coisas, é Ele que tem as opiniões finais e a opinião correta sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na cruz de Cristo nós temos a revelação do verdadeiro homem natural, as suas próprias opiniões, tudo isso estava sobre Cristo. A cruz revela o homem natural, e o homem natural não gosta de se humilhar, o homem natural não gosta de realmente confessar os seus erros, confessar os seus pecados. Não gostamos de ser confrontados em nossas opiniões. A natureza do homem, ele não gosta de ser confrontado, ele não gosta de se humilhar, ele não gosta que aponte os seus erros, mas tudo isso ele pegou sobre si, e então ele fez tudo isso, pegou sobre si, para que hoje você pudesse ter paz, alegria, salvação, vida eterna. Meu querido irmão, você pode levantar a cabeça e andar de cabeça erguida, se você tem Cristo na vida, porque Ele tomou todas as suas deformidades e pegou sobre si, para que você hoje pudesse andar de cabeça erguida. Mas na cruz de Cristo aparecem as nossas transgressões. Porque quando você vai para a cruz de Cristo, você vai ver uma pessoa santa, uma pessoa pura. Ali aparecem as maneiras descompromissadas que muitas pessoas, que muitos que se dizem crente, estão servindo ao Senhor de qualquer maneira, e isso tem machucado a santidade de Deus. Meus queridos irmãos, quando você vê a cruz de Cristo, você vai ver o inocente sendo crucificado, que foi crucificado, e ali estava sobre ele as nossas alienações, pois diz que todos nós andávamos desgarrado como ovelhas. O homem, pela sua natureza, ele anda desgarrado, mas quando realmente Cristo entra na vida, você vai ser guiado pelo sumo pastor. É ali na cruz de Cristo, quando você está na cruz de Cristo, diante dessa cruz, aparece como nós temos andado. O homem, na sua natureza, ele tem andado longe de Deus, indiferente com a obra de Deus. Mas em nome de Jesus, olhe para a cruz do meio, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. O caminho é avante, o caminho é para frente. Na cruz nós ficamos sabendo quem realmente nós somos. Você quer saber quem você é realmente? Fique diante da cruz de Cristo. Não dessa cruz como muitos apenas têm uma cruz no seu peito, ou cruz desenhada, ou um símbolo da cruz. Tudo isso pode ter validade, aponta para a cruz de Cristo. Mas eu não quero que você esteja apenas diante de uma cruz que hoje está vazia, porque Ele não está mais aí, e nem morto, Ele está aqui entre nós. Mas quando você chega diante da cruz do meio, aonde você olha e o inocente foi crucificado, e é isso que a Bíblia diz, que quando você pega o pão e o cálice, que você vai pegar nessa noite, você deve fazer memória, ter a lembrança do Cristo que foi crucificado na cruz. E quando você está diante da cruz, ali, irmãos, essa cruz, diante do Cristo inocente crucificado, é como um raio-x que bate da tua vida. Você quer saber quem você é? Fique diante da cruz um pouco mais, e ali vai bater a radiografia de quem você é. Você pode dizer para o pastor,
Você pode dizer para os amigos, você pode dizer para muita gente, você pode dizer para a tua esposa e para o teu esposo: eu sou isso, eu sou aquilo. E até dentro da tua casa, você pode convencer esposa, filho, pai, mãe, de muitas coisas. Mas diante da cruz de Cristo, essa cruz bate um raio-x na sua vida. Quando há alguma dor, quando há algum problema que você acha, você vai ao médico e lá eles pedem uma radiografia do interior do teu corpo. Nós aqui estamos vendo você, e olhando você, você é muito bonito, muito bonita, tudo está belo, que igreja de gente bonita. Mas eu quero ver se você é bonito, se você continua belo, diante da cruz de Cristo, diante da santidade do Nazareno, diante daquele que foi pregado na cruz inocente. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, nós estamos aproximando de nós mesmos, porque a cruz de Cristo revela quem eu sou, e daí não adianta argumento. Diante de Cristo não adianta você argumentar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu oferto a missão, eu oro, eu faço aquilo. Diante da cruz de Cristo, a cruz bate um raio-x não do teu exterior, bate um raio-x do teu interior, e não tem como você querer desculpar, colocar desculpas, fazer narrativas diante da cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que você percebe que a justiça nossa, a nossa justiça não passa de imundícia. A Bíblia diz que a justiça do homem é como o trapo de imundícia, mas na cruz de Cristo, ali na cruz, Jesus, efetuou o maior evento acontecido da história da humanidade. Meus queridos, a cruz de Cristo é a única alternativa de substituição. Nós não encontramos nenhum substituto. Aqui, perante a própria lei mosaica, não dava substituição, apenas era um modelo apontando para aquilo que viria. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades e foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele deu a vida como oferta para perdoar o pecado da humanidade. Jesus foi o nosso substituto. Isso quer dizer, nós merecíamos a cruz, nós merecíamos a condenação, os nossos pecados eram terríveis perante a santidade de Deus, mas Jesus, Ele se ofereceu, Ele foi o nosso substituto. Jesus, Ele pagou o preço da nossa dívida. Havia uma dívida impagável, incalculável, não tinha como ser paga diante dos céus, e não se paga, essa dívida não se pagava e não se paga com dinheiro, com coisas naturais dessa vida, mas esse preço foi pago não por também sangue de animais, e nem ouro e nem prata, mas foi pago pelo sangue puro, pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, que foi derramado, e através disso Ele pagou a dívida uma vez por todas. Estamos hoje absolutamente livres de toda condenação, porque Ele pagou tudo, Ele tomou o nosso lugar, e hoje você pode ser livre, hoje você pode andar de cabeça erguida. O diabo não tem como apontar o dedo para você e dizer que você está devendo. Você não está devendo com respeito à tua salvação nada, porque o preço já foi pago. Não precisa hoje ninguém andar com uma cruz nas costas, ou alguém fazer uma penitência para a salvação. Você pode fazer jejuns e outras coisas para a tua santificação, mas para a tua salvação o preço já foi
feito uma vez por toda no Calvário. Então, meus queridos, a cruz de Cristo é a única alternativa de justificação. Você foi justificado porque Cristo nos justificou lá na cruz do Calvário. Então a cruz é a única alternativa de você ser justificado. A cruz de Cristo é a única alternativa de você ser redimido. Ele nos redimiu. Nós estamos indo para o matadouro, nós estamos indo para o inferno, nós estamos condenados, mas Ele redimiu a nossa vida. A cruz de Cristo é a única alternativa para você obter saúde moral, para você obter saúde espiritual, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é sarado pelas pisaduras do Mestre. As pisaduras do Mestre fazem com que você seja sarado. Na cruz de Cristo, Deus oferece paz a toda a humanidade. Exatamente na cruz de Cristo nós encontramos a grande vitória para a nossa vida. Você quer viver vitorioso? Olhe para a cruz e pense nessa cruz, aonde ali na cruz do Calvário há uma mensagem profunda à sua vida, há uma mensagem de paz, há uma mensagem de alegria. A cruz nos aproxima de Deus, a cruz nos reconcilia com Deus, a cruz traz paz ao nosso coração, mas a cruz de Cristo também nos aproxima um do outro. É na cruz de Cristo que nós vamos sendo unidos, abençoados, porque a Bíblia diz que todos os sofrimentos de Jesus na cruz foram para resgatar a humanidade e fazer com que os mesmos viessem viver em comunhão, que os mesmos viessem viver em harmonia um com o outro. Você só começa a ter a verdadeira harmonia, a verdadeira comunhão, a verdadeira paz um com o outro quando você está diante de Cristo. Quando você quebra essa união, você está anulando o sacrifício de Cristo, que realmente efetuou na cruz do Calvário, para que você pudesse ter relação com Deus, mas também ter relação com seu irmão. Somente na cruz de Cristo você vai encontrar forças para abandonar os vínculos do pecado, para você abandonar os vínculos do mal. É na cruz de Cristo que você vai ter força para vencer as tentações do mundo, para vencer o mundo com sua coisas terríveis que colocam diante de cada vida. São coisas terríveis que o diabo apresenta a todo momento para o mundo, para o crente e para todos. Mas quando você está diante da cruz de Cristo, você vai ter força para dizer não para o pecado, não para a tentação, não para as coisas mundanas, porque a cruz de Cristo representa mudanças de valores. Antes você tinha o mundo, ou muitas coisas do mundo, como valores para a sua vida. Hoje você tem Cristo na vida, os teus valores são outro. Os teus valores é Cristo, o teu valor é o céu, e você luta para ir para o céu, e você vai para o céu se você permanecer olhando para a cruz de Cristo. Ao nos ver, o mundo fica surpreso, e ele precisa ficar surpreso em ver que com tantas ofertas que o mundo faz, você permanece em Cristo. Meus queridos, o mundo precisa ficar desconcertado quando olha para o crente. Ele precisa dizer: o que acontece? O que tem na vida dessa pessoa? O que tem é que o coração dessa pessoa é de Cristo. A vida de Cristo, ele reconhece o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. E assim, meus queridos, nós deixamos todas as nossas argumentações naturais, todas as nossas armas naturais de lado, e abraçamos a cruz de Cristo, porque sabemos que há poder na cruz de Cristo, há poder em Cristo. A realidade pura e simples é que a mensagem transformadora da cruz de Cristo deve ser comprovada nesse mundo através da tua vida. A tua vida precisa ser uma carta aberta, aonde as pessoas podem olhar para você e dizer: o que tem na vida dessa pessoa? Tem Cristo na vida. O mundo só será transformado se a mensagem do Calvário, se a mensagem da cruz já transformou a tua vida. Se essa mensagem transformou a tua vida, vai transformar a vida do seu colega. Mas se essa mensagem ainda não transformou a sua vida,
também não vai transformar a vida daqueles que convivem com você. Meus queridos, Jesus não salvou o mundo também por meio de milagres. Muitos crentes e muitas pessoas muitas vezes vão só atrás de milagres. Nós precisamos ver milagres. Milagres abençoam, milagres também glorificam a Jesus. Milagres são algo que precisa acontecer no meio da igreja, mas os milagres não são permanentes. O próprio Lázaro, que foi ressuscitado, ele voltou a morrer. Meus queridos, a única mensagem que vai transformar não é a mensagem de milagres. Todos os cultos se vê milagres acontecendo. Quantas pessoas são curadas, quantas pessoas foram abençoadas, mas onde estão essas pessoas? Muitos vazaram, receberam a bênção e não estão mais na igreja. Mas eu quero dizer, a mensagem da cruz, ela transforma, ela apaixona, ela muda caráter, ela muda a vida, ela muda o caminho. O mundo só poderá ser transformado pela mensagem da cruz, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você quer ver uma cidade transformada, você quer ver teus colegas transformados, você quer ver o mundo transformado? Pregue a mensagem da cruz, a mensagem do perdão, a mensagem do amor, a mensagem do sacrifício de Jesus Cristo, a mensagem do sangue de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus foi ofertado, ele se ofereceu para morrer em nosso lugar, e ali na cruz do Calvário ele efetuou tudo o que a lei exigia. E agora, quando ele efetuou tudo, ele disse: está consumado. Ninguém precisa fazer mais nada para ser salvo, a não ser abrir o seu coração e seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Meus queridos, não adianta abrir o coração e dizer: eu recebo Jesus e agora eu sou salvo. Você vai estar salvo sim, mas se continuar seguindo a Jesus, meus queridos irmãos e amigos, você precisa viver para Jesus, andar com Jesus, amar a Jesus, e o teu coração precisa ser de Jesus. E se o teu coração for de Jesus, não haverá brecha, não haverá espaço para o mundo, para o pecado e para Satanás. Que haja nos teus lábios a mensagem da cruz, e que você olhe para a cruz e reconheça: alguém pagou um preço por mim.